Quanto de dinheiro você precisa para viver como quer? Esse vídeo eu vou mostrar um exemplo prático, eu vou explicar uma regra que vai te ajudar a fazer essa conta. Muita gente planeja quanto que queria ter no futuro, quanto que precisa. A pessoa fica com dúvida, não sabe um valor exato. Eu vou passar aqui uma fórmula para você fazer esse cálculo bastante segura. Lógico que existe outras formas de você calcular, mas essa é bastante utilizada no mundo inteiro. Eu acho que vai ajudar você a ter uma ideia de quanto você precisa ter para ter uma aposentadoria e uma vida mais tranquila lá para frente. Então, quanto de dinheiro você precisa para viver como quer? Eu vou falar sobre a regra dos 300, que é uma fórmula mágica. Ele tem um cálculo bastante simples, que você vai pegar as suas despesas mensais e vai multiplicar por 300. E também essa fórmula é conhecida como a fórmula dos 4%. Isso representa quanto patrimônio você precisa ter investido para gerar uma renda vitalícia. É a base da sua independência financeira. Imagina que você tem uma despesa de R$ 1.000, de 5.000, de 10.000, você multiplica por 300, você sabe quanto que você precisa ter investido para conseguir essa renda. Eu vou explicar por que tem que ser 300 e por que é seguro. Então, um exemplo prático. Se você gasta 5.000 por mês, você vai multiplicar por 300, o resultado é 1.500.000 investidos. Rafa, mas com 1 milhão investido, 1,5 milhão, eu consigo ter um rendimento melhor. Sim, você consegue, só que precisa ter em mente o seguinte: se todo mês o rendimento que você tem você retira 100% dele, se você tiver um rendimento de 1% ao mês, com 500.000 você consegue ter esses 5.000 por mês. Acontece que o seu patrimônio ele não vai crescer e ele vai ser corroído pela inflação. Então você tem que ter um rendimento acima e retirar um valor um pouco menor para que ele continue crescendo. E com essa regra você consegue ter essa conta, essa estrutura bem montada, bem planejada. Esse valor vai gerar em média os mesmos R$ 5.000 por renda. Eu coloquei um gráfico aqui do quanto que você precisaria ter por cada faixa de renda baseado nessa fórmula. Então, para você ter um rendimento de R$ 3.000 por mês, você vai precisar ter um pouquinho menos do que 1 milhão. Para R$ 5.000 aqui 1,5 milhão. Para R$ 10.000, 3 milhões e para 20.000, 6 milhões. Lógico que isso é um cálculo com valores de hoje e baseado nos 4% de rendimento ao ano que você vai retirar. Talvez dentro da sua realidade você possa fazer alguns ajustes. Aqui é só um exemplo. E por que esses 300? Ele é baseado na regra dos 4% que é utilizada em todo mundo. Então, se você sacar 4% ao ano do seu patrimônio, ele tende a se manter no longo prazo. Imagine que você tem um rendimento de 10 a 12% todos os anos, 4 a 5% é comido pela inflação. Outros 4 a 5% vai ser o que vai te sobrar para esse valor ir aumentando ao longo do tempo, e esses 4% é o que você vai utilizar. É uma base, é uma regra que é utilizada no mundo inteiro e é uma fórmula bastante simples de você fazer o cálculo. Então você pega o valor que você quer, multiplica por 300, esse é o seu objetivo de patrimônio. É um número seguro para te proteger contra inflação e crises. Não, você vai estar protegido caso algo aconteça, alguma crise, se a inflação mudar, você vai estar sempre protegido. E o que isso significa? Se suas despesas forem menores, o valor final também cai. Lógico que aqui você não tem que pensar somente nisso, senão você vai fazer uma projeção. Eu quero me aposentar ganhando R$ 1.000 para eu ter que guardar menos. Mantenha a sua projeção, mas quanto menor for a sua projeção, menor vai ser o valor que você vai ter que ter guardado. Dá para ajustar a conta conforme seu estilo de vida, e a fórmula te obriga a pensar não só em ganhar, mas em gastar melhor. Então pensa que você quer ter um gasto de R$ 10.000, mas talvez a sua conta ali mensal pudesse sobrar R$ 8.000. Com 8.000 você já consegue fazer todos os seus gastos, todas as suas despesas e viver bem. Então você acaba diminuindo um pouco esse valor projetado de patrimônio que você tenha que ter somente para viver com o seu rendimento. E aí, para você conseguir descobrir qual que é esse valor, você tem que saber realmente quanto custa a sua vida por mês. Nada adianta você ter uma projeção
ou ter um valor ilusório dentro da cabeça, veja o quanto que você gasta, o quanto que é a sua vida e vai adequando. Provavelmente daqui a 20, 30 anos os seus gastos vão ser bem diferentes, mas é bom a gente ir fazendo uma média, fazendo esse ajuste ao longo do tempo, de acordo com a nossa realidade. Então, se você ganha 5 mil por mês, você já sabe que um bom patrimônio, para que você não perca para a inflação e consiga viver de rendimento, é 1,5 milhão. Rafa, posso ter isso em imóveis? Se você tiver um dinheiro entrando, sim. Mas aí lembra que a gente está falando que você vai gastar 4% do seu rendimento, você precisa ter um pouco da inflação e um pouco a mais que sobre. Então precisa colocar na balança e ver se realmente vale a pena. E aí você vai colocar esse valor na fórmula. Assim você tem uma meta clara do quanto precisa acumular. Então, se você tinha uma dúvida de quanto de dinheiro você precisa para conseguir viver como você quer e acabou a bateria, ainda bem que está no final do vídeo, acabou a bateria aqui da nossa iluminação. Se você tiver essa meta, esse valor muito claro, te ajuda você a fazer esse acúmulo de patrimônio. Talvez demore um pouco de tempo, mas pelo menos você já tem uma meta muito mais clara do que você ficar com um número vago. Então, só recapitulando, é o valor que você tem de gasto projetado, multiplica por 300 e aí você já sabe o quanto de patrimônio que você quer ter. Não deixe de conhecer a Start Grana, tem um link aqui embaixo. Se inscreva no canal também, aqui a gente tem bastante vídeo ensinando sobre investimentos, falando sobre reserva de emergência, tesouro, enfim, tudo relacionado ao início dos investimentos. Alguns vídeos são um pouco mais avançados, a gente fala bastante sobre comportamento e hábitos, e lá dentro da Start Grana é onde a gente pega a caixa preta, a gente destrincha toda ela para que você consiga melhorar o seu comportamento aí e obter bons lucros e bons ganhos dentro do mercado financeiro. É isso, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com quem você ama. Até o próximo vídeo. Tchau!